todos que envolvem o urbanismo a gente faz parte para tentar contribuir para a melhoria de todo o nosso contexto urbano de Campinas. Aqui tem nosso portfólio, se alguém estiver interessado, uma fotinho no QR Code, se não tem o link embaixo. E vamos seguir, por favor, que o nosso tempo é curto. A gente faz uma brincadeira aqui sobre a pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Será que, de fato, ela mudou a forma de encarar a cidade ou não? Como é que isso era lá fora no mundo? As câmaras de higienização, as pessoas com máscaras. Hoje, graças a Deus, a gente está podendo diminuir esse impacto com as máscaras. Mas será que isso mudou? Por favor, o próximo. A gente tem sempre, no nosso ramo imobiliário, e acho que em todos eles, né, toda a sociedade passa por momentos de grandes desafios sociais. E aqui está um exemplo disso, né? Em 2001, um apagão, o bug do milênio, a energia caiu. O que aconteceu com isso? Houveram evoluções nas tecnologias de iluminação e as lâmpadas incandescentes, os grandes holofotes foram todos substituídos por LEDs. E isso gerou que uma grande economia de escala na questão da necessidade da geração de energia. Depois veio a dengue, né, e a gente teve maior cuidado com os objetos largados ao tempo, a preocupação do não empoçamento de água e etc. A greve dos caminhoneiros, que deixou todos nós sem combustível, então a circulação foi diminuída por uma obrigação de não ter como fazê-lo. Isso levou ao desenvolvimento de motores menores. Hoje os carros têm uma cilindragem menor, uma potência maior, enfim, uma eficiência melhorada. Aí veio a Covid, essa preocupação que a gente tem com o relacionamento, com a aproximação, com o convívio humano. E agora a gente está vivendo em 2022, muito recente, a guerra. E a guerra ainda é uma incerteza para todos nós, mas que fatalmente mexe com todos os nossos mercados. Por favor, o próximo. Então aí, o que a pandemia e a guerra trouxeram para nós? A questão do investir, do poupar, do reservar passou a ser proeminente para quase todos nós. E aqui está um gráfico da B3 mostrando o crescimento de CPFs na sua base, as empresas de capital aberto, todo mundo buscando uma maximização dos seus recursos. Por quê? Porque a vida ficou mais sensível, a gente precisa ter momentos que a gente tem que suportar custos que não estavam previstos. De outra forma, os mercados de alto luxo, todos eles, numa elevação fabulosa, podemos dizer assim, os empreendimentos de altíssimo padrão da nossa região, todos eles com filas de espera, enfim, com busca pelos produtos. E a organização familiar, que eu acho que pegou a todos nós, sem exceção, né? De repente, dentro de uma casa, o pai, a mãe e o filho estudando dentro de casa, tendo que usar uma rede de internet, fazendo os cursos, seus hobbies, etc. E essa bagunça toda passou a ser um problema também nosso, do mercado imobiliário. Por favor, o próximo. E aí vem aquela nossa sempre defesa pelo interior do Brasil, né? As cidades de interior, as não capitais. E aqui alguns empreendimentos nossos aí que estão mostrando essa pujança desse fluxo migratório das capitais para o interior e como eles estão sendo suportados pelas nossas cidades. Aquelas cidades que tiveram alguma condição de se estruturar antecipadamente estão usufruindo desse valor e algumas estão correndo atrás do prejuízo. Mas isso é importante. Nos últimos 15 anos, as cidades do interior do Brasil cresceram mais que as suas próprias capitais, em números diretos. E o movimento de migração, segundo o Ricardo Amorim, ele vai continuar acelerando. Então, todos nós, membros e agentes das cidades do interior, temos que estar prontos para tudo isso. Por favor, o próximo. Aqui eu trago alguns dados, né? No Brasil, 85% das pessoas escolhem as cidades para viver. Na nossa região sudeste, 93% desses cidadãos moram nas cidades. E as cidades representam, no Brasil, 3,5% do seu território. Depois a gente tem aqui 30% de agricultura, um pouquinho de florestas plantadas que está em desenvolvimento, e nós somos parte disso. A gente também estimula este tipo de geração de novas florestas, e 66% são terras nativas. Então, de fato, e não sou eu que estou dizendo, há muito espaço para o Brasil urbano crescer. E aqui, vejo meu professor João Verde aqui, vou usar uma frase dele: se planejado ou se fazejado, a gente que escolhe, nós, sociedade brasileira. Então, eu digo sempre o seguinte:
com planejamento, seguindo as leis, cumprindo os licenciamentos, a gente mitiga muito dos impactos dessa transformação do território. Se não o fizermos, esse território vai ser ocupado pela sua demanda, seja ele com o planejamento ou não. Em Campinas, infelizmente, a gente já encontra novamente loteamentos clandestinos invadindo sobre territórios que hoje são tidos como rurais. E esses proprietários têm grande dificuldade de se defender sobre isso. Eu não trouxe o caso aqui porque não é nossa intenção de polemizar, mas fica aqui a nossa mensagem. E eu vou passar agora para a minha arquiteta, que a gente não briga, né, Karina? Arquitetos juntos trabalhando. Vou passar para ela para dar continuidade, mostrando um pouco dos nossos cases. Um abraço. Pode passar, bom, para atender as demandas da população, né, com todo esse novo conflito que vivemos com o Covid, novas centralidades precisam ser encontradas e novas expectativas são objeto de desejo de todos. Então, vários conceitos e ressurgimento de conceitos antigos voltam à tona novamente, como Smart Growth, Smart Grid, New Urbanism, novo urbanismo, que foi bastante comentado, as cidades policêntricas. Então, eu pedi permissão para usar uma imagem da Urban Systems, onde eles mostram o nascimento do aglomeramento urbano de um centro único, depois a criação de vários mini-centros ao redor desse centro único, mas sem interligação. E agora a policêntrica, onde vários mini-centros são interligados entre si, ligados entre redes e conectados ao centro principal da cidade. Uma pesquisa da BioArchive, que é uma instituição científica que ela materializa e arquiva todos os objetos científicos, tem um estudo que diz que as cidades policêntricas, elas são o fundo que vai conseguir diminuir o deslocamento viário, o deslocamento de pessoas para os centros, e isso pode conter a proliferação do vírus. Sem a proliferação do vírus, você tem mais qualidade de vida e as pessoas se protegem entre si, nesses policentros. Pode passar, por favor. Então, essa seria uma visão utópica? Será que isso é possível? Será que isso dá para ser materializado agora, no presente? Pode mudar. Então, no próximo slide, eu demonstro todos os projetos que são em Campinas, aqui na nossa cidade. São projetos que, no futuro próximo, serão materializados, que ainda estão no papel, mas que logo vão ser materializados. Alguns deles, da 3D Realty, que está aqui presente, outros não, tá? Bom, então as intenções de inovações tecnológicas num período muito curto de prazo, como a implantação de Uber, 99, bicicletas compartilhadas, carros compartilhados, patinetes, skates, vários tipos de mobilidades com bicicletas, é uma forma de você desenvolver uma cidade, e essa forma tem que ser utilizada. São deslocamentos alternativos que já estão em uso e que precisamos pensar neles. Então, você trazendo mini-centros nessas cidades policêntricas e usando a cidade de 15 minutos, onde você percorre um trajeto pequeno ou de forma gentil, de forma agradável, você está solucionando vários problemas do cotidiano e trazendo qualidade de vida, que é o que todo mundo busca. Pode mudar, por favor. Então, nessas áreas, novas centralidades são mais do que necessárias. Você precisa ter comércio, precisa ter serviço, precisa ter o lazer de qualidade e os serviços públicos fartos e construídos para aquele local. Pode mudar. Tudo isso, o que a gente busca? A sensação de pertencimento. Muitas vezes a gente mora na cidade, mas a gente não vive a cidade. A gente vive no celular, a gente vive na TV e não está olhando para a cidade, né? Então a gente precisa voltar a construir cidades para as pessoas. Estímulo da boa convívio com os vizinhos, né? Então essa questão dos centros de vizinhança, trazendo as pessoas próximas dos seus vizinhos, tendo interlocução, tendo convívio, oportunidade de interação social através do lazer. Os equipamentos de lazer sempre têm que ser muito fartos. Possibilidade de criar novos laços.
e despertar o sentimento de comunidade tão perdido nos tempos atuais. Pode passar. Com o planejamento, a cidade cresce ordenada, organizada e bem estruturada. Muitos impactos que a gente minimiza nas cidades atuais, eles são previamente estudados e já podem ser mitigados antes de acontecerem. Então, com isso, a cidade vai tendo uma organização muito mais planejada e não natural e sem planejamento. Pode passar. E isso contém as ocupações irregulares que o Alan comentou anteriormente. Aqui é um projeto nosso mostrando essa diversidade de uso. Esse projeto está em aprovação na prefeitura já há bastante tempo, mas não é mais o conceito é o mesmo, mas algumas coisas já foram alteradas ao longo do processo. Mas você tem parque linear que percorre todo o empreendimento. São mais de 500 equipamentos de lazer dentro desse parque linear. Então você tem não só a ciclovia, mas como você tem a pista de skate, você tem os quiosques de convívio, você tem o anfiteatro, enfim, você tem vários equipamentos que vão sendo distribuídos ao longo desse parque, que todo mundo tem fácil acesso a ele, percorrendo ao longo do empreendimento, caminhando, de bicicleta, de skate, patinete, enfim. Você tem o uso misto, que o uso misto é fundamental para você dar densidade. Então você tem uma avenida de entrada, onde você tem fachadas ativas, fruição pública, você tem a ciclovia interligada a isso para você dar fácil acesso. E você tem todos os tipos de habitação. Você tem habitação multifamiliar horizontal, você tem habitação multifamiliar verticada, e tudo num bairro aberto, acessível a todos. E sem esquecer também as atividades econômicas importantes. Então tem os hubs de negócios ligados aos usos que o CIATEC promove e tanto preconiza. Tudo isso é em Campinas, tudo isso é uma realidade. O que a gente precisa é continuar tendo essa força de investimento na cidade, que é tão importante para continuar mostrando que ela sim é um centro de conhecimento, ela é o centro de tecnologia e ela é um importante disseminador de conhecimento para o mundo. Pode passar, por favor. Nunca se pode esquecer num projeto o respeito... Eu já falei, não falei? Acho que é hora. Acho que não. Bom, de qualquer forma, o respeito ao meio ambiente, como eu mostrei, através de parques, através de recuperação do ambiente, muitas vezes degradado. Alguns lugares você tem áreas verdes que não são acessíveis justamente para você criar aquela melhoria do ecossistema. Então você põe sistemas de lazer ao redor das áreas verdes para você ter acesso da população. Ela tem a visual, mas ela não entra nessa mata, que muitas vezes tem que ser tocada por proteção. É importante isso. E tem gentileza ao pedestre. O pedestre tem que ser muito bem cuidado, muito olhado. É o que eles comentaram anteriormente, projetar para os pedestres e não para os carros. E é com isso menos necessidade de deslocamento, e menos trânsito, menos poluição e mais qualidade de vida. Pode passar, por favor. Esse projeto é um projeto dos anos 70. Já era um planejamento, já era um plano integrado de cidade-jardim. Ele é em São José dos Campos e ele traz todas as tipologias de uso e de classes sociais dentro dele. Ele é uma realidade dos anos 70, foi projetado pelo meu pai, e ele sempre dizia essa frase, a gente acha que cabe muito com tudo isso que está sendo discutido do CIATEC. Onde existir equilíbrio social e urbanidade harmônica, haverá qualidade de vida plena. Arquiteto Fuad Cury. Obrigada. Então, nosso muito obrigado aos irmãos Cury. Nós convidamos para que vocês possam ocupar aqui o lugar na plateia. Nós faremos direto, então, a esse segundo painel com os nossos renomados e entendedores palestrantes. A seguir, convidamos ao palco com o tema Bairros Parque, arquiteto Hélio Mitica Neto.
pessoal, queria dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês, ver tanta gente conhecida, tanta gente querida. Queria agradecer o convite da Carolina para ter essa oportunidade de compartilhar um pouco com vocês da experiência que a gente tem tido desde o início da nossa carreira na criação desses bairros para incorporação. Pode passar, por favor. O primeiro projeto que eu tive a oportunidade de participar de um bairro para incorporação foi Jardim das Perdizes, em São Paulo. A gente começou o projeto ainda na Habitat, em 2006, e foi uma experiência muito rica, muito interessante. Na época, alguns dos conceitos que a gente viu aqui hoje tão bem difundidos, né, não eram tão claros para os empreendedores. Né? Então, não se falava tanto de novo urbanismo, não se falava de ruas acalmadas. Quando você tentava fazer uma aprovação na cidade de São Paulo de um estreitamento de leito carroçável, de uma lombofaixa, a resistência era muito grande, os empreendedores não queriam saber de fachada ativa, uso misto era uma palavra, era quase um palavrão. As pessoas diziam que os edifícios não conviviam bem com o comércio no térreo. E eu fico muito orgulhoso, muito feliz de ver o quanto a gente, como sociedade, arquitetos, empresários, poder público, o quanto a gente evoluiu no nosso pensamento de cidade de 2006 para cá. Pode passar. O escritório teve a rara oportunidade de trabalhar numa sequência de projetos de bairros para incorporação. São poucos escritórios que têm essa chance de fazer o primeiro, ver o que deu certo, o que não foi tão bem, corrigir no próximo, melhorar, aplicar novos conceitos, ter feedback e assim por diante, você encadear uma linha de projetos. Essa é uma oportunidade que, quando a gente foi em 2012 para os Estados Unidos lá com o Fabiano, eu falava, putz, esses caras aqui, eles estão dizendo que a marquise tem que ser 50 centímetros mais baixa para funcionar melhor, porque não ficou tão bacana. E aí, quando eu vejo o Maurício hoje falar, não, olha, não podia ter pilar, tinha que ser um pouquinho mais baixa, ela tem que ser um pouco mais estendida, eu penso, poxa, que legal, a gente evoluiu muito ao longo desses anos, a gente aprendeu muita coisa como mercado, como sociedade, e a gente está conseguindo dar esses passos nos nossos projetos. Pode ir. Hoje a gente tem mais de 10 projetos de bairros planejados para incorporação de edifícios acontecendo no Brasil todo. Tem cidades grandes, como Aracaju, por exemplo, São José dos Campos, mas a gente tem projetos em Rio Verde, a gente tem projeto em Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Então a gente vê que é um movimento que ele está se disseminando com muita rapidez pelo Brasil todo, né? A gente, ao longo da nossa carreira, acho que todos nós aqui, arquitetos, trabalhamos muito com loteamentos fechados. E a gente ainda faz muito isso. É um produto que o mercado desenvolve muito. Mas começaram a aparecer oportunidades dentro das nossas cidades de áreas que não são grandes o suficiente para loteamento, não têm vocação para ser condomínio, elas estão mais inseridas na malha urbana. Pode passar. São áreas em geral entre 10 e 30 hectares. Então vejam, o que eu estou apresentando para vocês é diferente, por exemplo, do que o Maurício fez no Pedra Branca. O Pedra Branca, ele se propõe a ser uma cidade inteira. O que a gente está dizendo aqui é, na verdade, da criação de bairros. Como a gente pode pegar áreas menores de 10 a 30 hectares, localizadas em vetores de expansão urbana relativamente bem consolidados, e a gente criar um bairro que vai compor com o restante da cidade. São desafios diferentes e são propostas diferentes de desenvolvimento. Os desafios não são poucos, né? Seja fazer uma cidade ou fazer um bairro num país que está programado mentalmente, em termos de legislação, de cálculo financeiro, para vender terreno, você fazer um bairro para incorporação é um desafio muito grande. É um desafio do ponto de vista de funding, como a Adriana colocou, e talvez esse seja o maior desafio que a gente enfrenta, e eu digo isso porque a gente, como projetista,
tem que ajudar os empreendedores a poder tirar esses desenvolvimentos do papel. Eles têm prazos mais longos de implantação, eles têm custos maiores. A gente tem, por ordem de grandeza, dizer que custa 1,5 vez por metro quadrado mais fazer um bairro desse tipo do que fazer um loteamento fechado de alto padrão. Então a gente está falando de um investimento alto e tem que ser feito antes de que a primeira venda seja realizada. O bairro tem que estar todo pronto. Não é à toa que no Jardim das Perdizes a Tecnisa teve que trazer um banco, né? Pedra Branca se associou a um banco. A Idealiza conseguiu fazer o funding vendendo uma parte do projeto antes. Mas essa necessidade de você fazer um funding é fundamental. A gente olha alguns projetos bonitos aí na Europa, nos Estados Unidos, a gente esquece que lá o poder público banca boa parte da infraestrutura, né? Então, todas essas obras externas, quem banca aqui são os empreendedores, tá? Então, a exposição de caixa maior, tem muito mais projeto para ser feito, tem mais planejamento, a gestão do bairro é muito mais complexa e a gente tem os desafios legais que o Alan apontou muito bem, né? Quando você conversa com os arquitetos americanos, os desafios não são diferentes de Alan. Assim, muitos empreendedores nos Estados Unidos disseram para a gente, olha, a gente fez porque a legislação não proibia. Não é porque a legislação regulamentava ou porque ela induzia. Fizeram porque não proibia, tá? Então, a gente tem um desafio aqui legal, que a nossa legislação ela é feita para tolher os empreendimentos que não são tão bons, mas ela acaba tolhendo também os cases mais interessantes. Então, é um desafio tirar isso do papel. Pode passar. A gente no escritório acabou desenvolvendo, então, por essa oportunidade de trabalho que a gente teve ao longo dos anos, um conceito de bairro planejado para a incorporação de edifício que traga desejo, que crie desejo das pessoas de morar nesses bairros e que gere qualidade de vida para quem vai morar neles. Porque, no fundo, o que a gente está vendendo, diferente do condomínio fechado, onde você vende o sonho do cara construir a casa própria, né? O Fabiano fala sempre, a gente vende um sonho de 1,5 milhão por 300 mil. Não, né? Aqui você entrega a coisa pronta, né? Então o sonho ele tem que estar materializado. Isso aqui tem que estar com um banquinho, paisagismo, pavimentação, tem que estar tudo impecável. O prédio tem que estar impecável, tudo tem que estar funcionando. Pode passar. Então, o que a gente hoje trabalha muito no escritório? Um conceito de bairro-parque. O que é o bairro-parque? Foi muito legal a Adriana ter falado que nenhum parque Luna é fechado. O que a gente apresenta, isso me impressiona muito. As pessoas associam no Brasil investimento da iniciativa privada a uso privado. Então, elas acham que se você está gastando muito para fazer um parque muito bacana, só pode ser só para os moradores, né? No fundo, esse é o raciocínio que está acontecendo. Mas o bairro-parque, o Parque Una Pelotas, Una Uberlândia, Una São José e todos os outros que a gente tem feito Brasil afora, eles são urbanos. Então, é um desejo de morar em cidade, não é o desejo de se refugiar no campo. São pessoas que querem ter convivência, querem ter convívio, são bairros abertos, são bairros conectados com a cidade e são bairros que conectam as pessoas. E isso tem sido cada vez mais importante nos nossos projetos. Eles são verdes, eles são ativos e eles são acolhedores. Esses são os principais valores que a gente tem na hora de desenvolver um projeto de bairro-parque. Pode ir. Então aqui, o que eu vou apresentar para vocês? Eu sou arquiteto, a gente acaba falando, eu falo muito de funding, de viabilidade financeira, mas no fundo eu sou arquiteto e as nossas preocupações são como a gente consegue criar projetos agradáveis, aquilo que eu falei para vocês, criar desejo e gerar qualidade de vida. A gente criou uma série de elementos que a gente entende que tem que compor esses bairros parque, e é sobre isso que eu vou falar para vocês. Pode ir. A gente tem colocado em todos os nossos projetos a Praça de Boas-Vindas. Meu sócio adora esse nome e eu acho que é um nome muito feliz. A gente entende que todo projeto precisa de um cartão de visita. Ele precisa de uma transição.
Uma das coisas que eu mais gosto do Jardim das Perdizes é que as pessoas sabem quando elas entraram no Jardim das Perdizes. As pessoas sabem quando elas entram no Una e elas sabem quando elas entram no Pedra Branca. Elas percebem. Tem uma fonte, tem água, muda o pavimento, o porte das árvores é diferente. Você sinaliza para as pessoas, olha, alguém cuidou, alguém planejou esse espaço e alguém cuida desse espaço. Então, é um elemento que ele tem que ser impactante. A gente precisa concentrar os investimentos que a gente tem em determinados pontos do projeto. A Praça de Boas-Vindas é um dele. A gente não tem recurso infinito para trabalhar nesses projetos de bairro planejado, e nos loteamentos fechados já não tinha. Nos de bairro planejado vertical, menos ainda. Então, a gente precisa saber como gastar com inteligência para tirar o melhor proveito possível para os moradores e para os visitantes. Pode passar. Um outro elemento que a gente tem um carinho enorme no escritório é a Rua Calmada. A gente aprendeu muito com Pedra Branca, precisamos dar esse crédito a eles. E, aliás, assim, uma coisa que eu queria reforçar muito com vocês: o urbanismo é uma criação coletiva, né? Isso, eu encerro minha apresentação falando sobre isso. Quando o Maurício fala que faz as charretes, por exemplo, com a Idealiza a gente faz os workshops, então a gente envolve um monte de gente. Talvez não na mesma semana, talvez não de uma maneira tão concentrada, mas a gente cria um caos criativo, a partir do qual a gente consegue desenvolver soluções mais inovadoras e mais interessantes. Então, nesse caos criativo que é o urbanismo, a gente acabou se aperfeiçoando em desenhar a Rua Calmada, que na prática é uma extensão da Praça de Boas-Vindas. Ela tem que estar muito bem localizada dentro do projeto. Ela não pode ser nem muito pequena, nem muito grande, nem muito extensa. Ela tem que estar localizada no ponto certo. Ela concentra os investimentos mais relevantes em imobiliário urbano, sinalética, fontes, paisagismo, e ela, assim, é o cartão postal do empreendimento, tá? Ela é o centrinho. Se o nosso bairro fosse uma cidade, esse seria o centrinho dessa cidade. Pode ir. E aí a gente não poderia deixar de falar do parque, né? Quando a gente está fazendo um bairro-parque, o parque é o elemento principal, né? Todos os nossos projetos, por terem dimensões muito parecidas, condições topográficas, condições geométricas muito parecidas, eles nos induzem a tratar o parque como o elemento principal de ancoragem do bairro. Só que esse parque ele tem que ter algumas características. Ele tem que ser urbano, né? Nós não estamos falando de um espaço florestal, nós estamos dizendo um parque projetado para pessoas, né? Ele tem que ser vivo e ele tem que ser ativado. Isso gera para a gente uma âncora na qual a gente vai ter com ela menos lazer condominial e mais lazer em área pública. Uma coisa muito interessante que a gente vê no Parque Una é menos utilização do lazer do prédio, da piscina, da academia, do salão de festa, e muito mais utilização do parque como elemento de esporte, como um lugar para fazer piquenique, para fazer uma corrida, e a gente tem desenhado os nossos parques desta forma. Pode passar. Todos os nossos parques, eles têm viária de borda. Aí, eu não quero que vocês entendam errado, a gente não acha que todas as áreas verdes têm que necessariamente ter viária de borda. Tem áreas verdes que são áreas de preservação, áreas de corredor ecológico. Não é toda a situação que nos induz a criar um viário de borda. Mas esses parques, como eles são urbanos, como eles têm que ser muito acessíveis, a gente faz questão de que eles sejam sempre rodeados por um elemento viário. Os parques são setorizados para os diferentes públicos e atividades. Então a gente tem, por exemplo, nesse projeto de Uberlândia, eu tenho uma área de esportes, eu tenho uma área de contemplação, eu tenho uma área para crianças, eu tenho uma área para os food trucks e eu tenho uma área para o Welcome Center. Então a gente criou setores de ativação no parque e a gente tem no lago o elemento central que conecta todos esses setores.
E aí uma coisa que para a gente tem sido cada vez mais importante nos projetos, trazer um elemento icônico. Né? A gente até agora falou de coisas que são mais tradicionais e a gente começa a falar de algumas coisas que são mais imateriais. Nos Parque Una, qual é o elemento icônico? É a Casa Una. A Casa Una é o Welcome Center, a Casa Una é o primeiro restaurante do bairro, a Casa Una é a sede da incorporadora, mas ela também é o mirante, ela virou o cartão postal da cidade, as pessoas vão tomar chimarrão, elas sobem para fazer selfie na hora do pôr do sol, quando vem um amigo de fora, eles levam para conhecer o parque e subir no telhado da Casa Una. Para a gente, todo o bairro precisa de um símbolo. Então a gente quer que o bairro tenha identidade, representação, pertencimento. Para que isso aconteça, a gente precisa materializar esses valores num elemento construído. Algo único, alguma coisa que eleve o espírito das pessoas e que ajude a congregar a população daquele bairro. Pode ser o centro de boas-vindas, como é a Casa Una, pode ser o relógio, pode ser uma fonte, pode ser a arte urbana, pode ser a igreja. É o papel que a igreja cumpria nas nossas cidades. A gente precisa trazer esses elementos que humanizam e que particularizam os nossos bairros de volta para os nossos projetos. Pode passar. Um outro elemento super importante é o comércio. Mas não é mais aquele comércio, é o padamol, como a gente dizia antigamente. Eu vou fazer um mallzinho onde tem a padaria, a farmácia e a lavanderia. Né? E eu vou atender as necessidades de comércio e serviços mais preementes dos moradores. Não, a gente está falando aqui de um comércio que represente os moradores. É o tipo de comércio que o morador quer no bairro. Então, no Parque Una tem sido feito um trabalho muito bonito. Por exemplo, se escolheu a melhor livraria da cidade e ela vai para o térreo de uma das incorporações. Se escolheu o melhor restaurante da cidade e ele vai para o térreo de uma das incorporações. E assim por diante. É feito o que a gente fala um trabalho de curadoria. Isso para a gente é muito importante. A gente tem usado essa palavra no escritório cada vez mais. Se a gente faz uma evolução que foi o mercado imobiliário no Brasil, a gente começou dividindo terra e vendendo, praticamente sem nenhuma infraestrutura. Aí a gente começou a colocar a infraestrutura mínima necessária e vender terreno. Né? Aí a gente começou a fazer bairros para incorporação, estamos engatinhando ainda nisso. Mas o próximo passo é vender um pacote completo de experiências, de serviços, de algo que representa, é organizar a vida das pessoas. Por que as pessoas pagam caro para morar no Jardim das Perdizes ou no Parque Una? Porque a vida delas está resolvida. A criança